Olá, bom dia. Hoje na nossa aula de História, nós vamos falar sobre pré-história. Esse conteúdo nós podemos estar acompanhando no nosso livro, na página 26 até a página 29. Após assistirem essa videoaula e lerem essas páginas, vou pedir que vocês realizem as atividades propostas do livro da página 30 e 31, tá bom? Vamos iniciar nossa aula? Tradicionalmente, a longa trajetória da humanidade se divide em pré-história e história. Hoje nós vamos estudar pré-história. A pré-história começa com o surgimento do gênero Homo, que é o gênero em que nós fazemos parte, certo? Há cerca de 2 milhões de anos e continua até a invenção da escrita. Ou seja, gente, o período pré-histórico, ele surgiu, né, há cerca mais ou menos de 2 milhões de anos atrás e foi até um pouquinho antes de começar a escrita. Quando começou a escrita, até os dias atuais, já é considerado o período histórico. E nós não vamos estudar essa parte hoje, tá bom? Voltando nossa pré-história, os vestígios encontrados em cavernas, vales, planícies, que seriam os vestígios? Podiam ser ossos, utensílios ou outros objetos também, né? Eles ajudam a fazer estudo detalhado do que foi essa pré-história, né? Com base nas técnicas de materiais utilizados pelos nossos antepassados, os cientistas dividem a pré-história em Paleolítico, período Paleolítico ou a Idade da Pedra lascada, o período Neolítico, que é a Idade da Pedra polida, ou a Idade dos Metais. Coloquei essa régua para vocês terem uma noção cronológica. Primeiro veio o período Paleolítico e ele iniciou cerca de 2 milhões de anos e foi até aqui, quando iniciou o Neolítico. Olha só quanto tempo que ele durou, de 2 milhões a 10 mil, muito tempo, né? Depois veio o Neolítico, que foi de 10 mil a 5 mil. E por último, a Idade dos Metais, tá? Período Paleolítico, ou também conhecido como Idade da Pedra Lascada. Coloquei algumas características aqui, gente, desse período. É o período mais longo de todos. O homem era coletor de alimentos e também caçador e nômade. Vamos agora entender um pouquinho mais sobre essas características. Nesse período, os seres humanos sobreviviam da caça, da pesca e da coleta de frutos. Por isso, ficaram conhecidos como caçadores e também coletores. Eles eram nômades, ou seja, eles não tinham moradia fixa. Sempre que a caça, os peixes, os frutos do lugar começavam a diminuir, eles se mudavam para outro lugar, em busca de novos alimentos. Eles moravam em caverna para se proteger do frio, da chuva e também de alguns animais. Já no final dessa era, da era paleolítica, por volta mais ou menos de 10 mil anos antes de Cristo, as condições de vida começaram a mudar. O clima mudou e surgiram os desertos. Consequentemente, a caça diminuiu. O homem, então, abandonou os lugares onde vivia e saiu em busca de novas terras, de novos lugares para onde pudesse ter o sustento, pudesse caçar, né? E passou a viver em vales de grandes rios e lagos. Passou, então, a ter moradia fixa. Quando ele passa a ter moradia fixa, ele deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Quando ele passa a ser sedentário, nós já estamos entrando no período neolítico, tá? Uma das características desse período é exatamente esse, o sedentarismo. Quando o homem passa a ser sedentário, ele fixa a moradia. E ele fixa, geralmente ele fixava a moradia próxima aos rios, para facilitar, rios ou mares, né, para pescar,
também para consumo próprio, né? É outra característica, desenvolvimento da agricultura e domesticação de animais. Então, o rio, ele favorecia tanto na agricultura como na domesticação de animais, facilitava para tudo, para a sobrevivência dele, realmente. Então, falando sobre agricultura, ele passou a cultivar trigo, cevada, entre outros produtos, domesticava animais como boi, cavalo, ovelha, entre outros. Suas roupas eram feitas de fibras vegetais, gente. O que seria isso? Linho, algodão. Era natural, certo? Usavam barro para fazer potes, panelas, bacias e outros utensílios domésticos. Já construíam casas sobre estacas, conhecidas como palafitas, e utilizavam ossos, madeiras e pedra polida, daí a idade da pedra polida, não é? Para a fabricação de seus instrumentos, de armas e outros artefatos. O que seria uma pedra polida, gente? Um material polido. Eu coloquei até umas imagens aqui embaixo. Polido seria uma pedra moldada, uma pedra lapidada, certo? Coloquei imagem para a gente visualizar, ter uma melhor compreensão. E falando sobre o período das idades dos metais. Algumas características. O homem passou a usar metais e surgiram as primeiras cidades. Então, o homem passou a usar os primeiros metais. Que metais seriam esses? Ouro, cobre e estanho. Inicialmente seriam esses. Para fabricar instrumentos, ferramentas e armas também, tá? E surgiram as primeiras cidades. Nessa época também começou a surgir o bronze e o ferro, tá? Surgimento das primeiras cidades, vamos lá. Com a agricultura, começou a aumentar a oferta de alimentos e as pessoas passaram a precisar, elas tinham necessidade de conservar esses alimentos, porque se produziam mais, tinham que armazená-los, certo? E também para transportar esses alimentos, houve essa necessidade. Então, melhores alimentadas, as pessoas estavam mais alimentadas, as pessoas passaram a ter mais filhos e a viver mais tempo, o que levou a um crescimento da população. Então, quando a população começou a fixar moradia, começou a produzir seu próprio alimento, começou a ter uma vida melhor, começou a viver mais. E, em consequência disso, se começou a viver melhor, começou a ter mais filhos, e os filhos também estavam vivendo mais, a população começou a crescer. E com isso, as aldeias foram pouco a pouco se transformando em cidades. Gente, a diferença, para a gente diferenciar a aldeia, coloquei aqui, ó, as aldeias, diferença, da aldeia à cidade, características, maior divisão do trabalho, comércio feito com regularidade e centralização do poder. Gente, a maior divisão do trabalho seria o quê? Umas pessoas iriam trabalhar na agricultura, outros iriam fazer tecido, outros iriam construir as casas, outros iriam ficar responsáveis pela parte do comércio, quer dizer, cada um ia ter uma função dentro da sociedade, vamos chamar assim, sociedade. Dentro do trabalho, o trabalho seria dividido, certo? Cada um ficaria responsável por uma função. Comércio feito com regularidade, porque seria mais frequente, se a população estava crescendo, seria com mais frequência, até mesmo as vendas, não é? E o poder centralizado. O poder centralizado seria uma espécie de governo, como se o chefe da aldeia comandasse, e esse chefe de aldeia, conforme foi crescendo, era como se fosse realmente o governante dali. Como as aldeias foram crescendo, passaram a ter essas três características, então elas começaram a passar a ser cidade, certo? Divisão do trabalho, comércio feito com maior frequência e essa centralização de poder, então elas estavam deixando de ser aldeia e passando a ser cidade. Como falado aqui antes, as primeiras cidades, elas se formaram perto das margens dos rios, por causa da importância da água para as pessoas e para a agricultura, e porque facilitava o transporte de pessoas e produtos, certo? Agora nós vamos falar sobre o comércio. Uma característica era o escambo.
Gente, as pessoas, elas passavam a trocar aquilo que faziam por aquilo que elas precisavam. Isso era o escambo, era a troca de mercadorias, de produtos, por outros produtos, não por dinheiro, não tinha inicialmente moeda. Trocavam trigo por azeite, por exemplo, vasos de cerâmica por machado, tecido por enxada e assim por diante. E pouco a pouco essas trocas deixavam de ser feitas pelos próprios produtores e passavam a ser feitas por um comerciante. E foi aí que começou a surgir esse personagem, vamos dizer assim, esse comércio, certo? Então, vou pedir a vocês, mais uma vez, que assistam com calma, que leiam o texto do livro e façam esses propostos. E qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá bom? Até a próxima aula, pessoal!